Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Vamos tratar sobre as cortinas do tabernáculo. Quando nós falamos de tabernáculo, nós já vimos que havia um pátio exterior com dois móveis que já estudamos, a pia e o altar de bronze. E vimos também que havia no meio desse altar, desse pátio, uma tenda. A tenda era o santuário propriamente dito. E nós vamos observar aqui como é que ela era formada. Primeiro que não havia condição de alguém carregar uma parede ao longo do deserto. Então ela era formada por tábuas, são 48 tábuas ao todo, e essas tábuas eram encaixadas em uma base de prata. Eu imagino que alguém chegava, escavava um pouco na areia, enterrava as bases de prata, e depois chegava com cada tábua e encaixava ali. Claro que essas tábuas elas ficariam soltas, meio bambas. Então, passava uma trave unindo essas tábuas para que elas ficassem perfeitamente unidas aí. Na frente, 5 colunas de bronze marcavam a entrada dessa tenda. Dentro dela, 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Entre eles, 4 colunas sustentavam o véu que marcava a divisão entre os 2 compartimentos. O que nós vamos observar aqui, primeiro que tudo que estava dentro da tenda era de ouro. O tesouro escondido que estava aqui e que ninguém de fora poderia ver. Tábuas de ouro e móveis de ouro e colunas de ouro estavam dentro do santuário. Quando nós olhamos essas colunas, essas tábuas, nós vimos que o ouro na Bíblia, várias vezes ele é utilizado como símbolo do que era a manifestação da glória de Deus. Então você imagine que são 48 tábuas, do mesmo tamanho, do mesmo formato. E como elas eram folheadas a ouro, elas ficavam absolutamente iguais. E aí é para nós pensarmos que quando todos nós estamos debaixo da glória de Deus, nenhum de nós se destaca, nenhum de nós é especial, porque todos somos iguais diante de Deus. Agora, claro, uma vez que se formava essa base, que eram as tábuas, elas precisavam estar cobertas e alguma coisa que as fixasse. Então Deus mandou que se fizessem 4 coberturas para cobrir esse santuário. A primeira cobertura, ela era de linho fino retorcido, e estava com gravuras de querubins dentro dela. Aqui nós temos uma ideia de como seria. Era linho fino retorcido, pintado de azul, carmesim e púrpura e com as gravuras dos querubins. Nós precisamos lembrar que os querubins na Bíblia, eles estão associados à glória do trono de Deus. Várias vezes a Bíblia diz assim: aquele que se assenta entre os querubins. E eles são postos para serem guardiões da santidade do trono de Deus. Eu quero lembrar a você que esses querubins, eles estavam dentro do santuário. Ou seja, alguém diz que não tem problema se construir imagens de veneração e pôr nos santuários, porque Deus mandou que se fizessem imagens de anjos. Mas esses anjos ou esses querubins, eles não eram vistos pelo povo de fora, só o sacerdote via. E qual era a finalidade de ter querubins estampados nessa cortina? Era que eles lembrassem da glória e da presença de Deus e lembrassem que estavam pisando em território sagrado e, portanto, toda a reverência era necessária nesse momento. A cobertura mais interna era essa, uma cortina de linho fino retorcido, pintado, várias cores, 4 cores, e com querubins bordados. A cobertura de fora, que cobria essa cortina, era uma cobertura feita de pelo de cabra. Veja, não era a pele, era o pelo da cabra que era trabalhado. E o capítulo 26 de Êxodo diz que as mulheres era quem teciam isso. Você imagine que o pelo era utilizado como se fosse o fio de um tecido e era confeccionado várias cortinas que eram unidas e costuradas entre si para fazer essa grande cobertura. E quando nós pensamos em cabra,
nós pensamos no bode, né? Pensamos no sacrifício que era feito, e o grande sacrifício no dia que era apresentado o bode diante do Senhor, era o dia em que a expiação era feita por todo o povo e que 2 bodes eram aqui utilizados. Um bode que era morto e o sangue aspergido sobre o propiciatório, e o outro bode que levava sobre si os pecados do povo e era solto no deserto. Um era, portanto, o bode expiatório e o outro era o bode emissário. E ambos falam do sacrifício de Cristo em morrer pelos nossos pecados e levar sobre si os nossos pecados. Essa cobertura de pelo de cabra lembrava de todas essas coisas aí associadas. A cobertura seguinte era uma cobertura de pele de cabra, mas tingida de vermelho. A pele aí, não mais o pelo, mas a pele mesmo do animal, curtida como se fazia qualquer outra peça de couro, só que era pintada de vermelho. E por que o vermelho? O vermelho lembra do sangue, lembra do sacrifício, lembra de todas essas coisas que nos apresentam o que significava a morte de Jesus por nós. Quando nós olhamos essa pele de cabra, de carneiro, pintada de vermelho, nós lembramos também que todos nós recebemos sobre nós a marca do sangue de Jesus, que é exatamente o que nos identifica como sendo alguém cujas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. E aqui o tingimento de vermelho que lembrava sangue fala sobre a morte, e não só a morte de Jesus por nós, mas que isso também marcou a nossa vida. E também a última cobertura, que era a cobertura exterior, era uma cobertura de pele de animal. Não se tem muita certeza sobre que animal era esse, porque Almeida Revista Corrigida traduz como texugo, mas muitos estudiosos vão dizer que não era um animal encontrado naquela região. Outros pensam em outros tipos de animais. Mas aqui a ideia não é qual era o animal, porque isso não faz a menor diferença. A ideia era uma pele de animal, e essa pele, por ser a última, ela estava presa no chão, haviam hastes enterradas no chão, e essa era amarrada e esticada. Ela é que dava a tensão final para sustentar a tenda. Todos que já viram como é que funciona uma cobertura de uma tenda, de uma cabana, sabem que a última cobertura é posta e ela há uma tensão, porque ela é presa nas peças que estão enterradas para que dê sustentação. Assim também era, essa última peça não tocava no chão, mas ela era esticada e presa a cordas que estavam presas a pinos, estacas que estavam no chão. O que eu quero chamar a atenção é que essa tenda, ela tinha 10 côvados de altura. Aí entre 4,5 metros a 5 metros de altura. A cerca tinha 5 côvados, entre 2,5 metros e 2,25. Ou seja, ela sobressaía-se a cerca. Lembrando que o povo comum estava do lado de fora. Então você imagine que quando alguém de fora olhava, era exatamente isso que ele via. Apenas uma cerca de linho branco e uma tenda coberta por uma pele qualquer. Ninguém fazia ideia do tesouro que estava aqui dentro. Tábuas de ouro, e móveis de ouro, e colunas de ouro, e querubins, e todas essas coisas estavam ocultas aos olhos daqueles que de fora não podiam ver. Quando olhamos para Jesus, nós pensamos também exatamente nessa realidade do que ele nos apresenta. O profeta Isaías, capítulo 53, ele mostra essa realidade de Jesus na cruz, ferido, machucado e sangrando por nós. E ele diz assim: quando nós olhamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E que é exatamente essa figura que a cobertura final do santuário nos apresenta. De fora, nenhuma beleza. O tesouro está escondido dentro. Não há nada que possa ser
visto por fora, que identifique que há tanto ouro e tanta beleza aí dentro. Eu fico pensando no Salmo 73, quando Asaf diz assim, olha, quase meus pés escorregaram quando eu comecei a observar a prosperidade do ímpio, e que o ímpio não passa problema, não tem dificuldade. Eu penso que Asaf estava entrando aqui no santuário, e quando ele diz assim, em vão eu lavei as mãos na inocência, parece que ele passou já na pia de bronze e lavou as mãos. Aí ele diz assim, essa confusão toda na cabeça dele, ele diz, até que eu entrei no santuário e aí eu compreendi o fim deles. Porque quando ele entra no santuário, aí ele vê o ouro que reflete a glória de Deus, os querubins, as peças de ouro que estão ali, e aí a gente pode contemplar esse tesouro escondido, mas só pode contemplar essa glória de Deus e esse tesouro quem entra no santuário. Quem está do lado de fora não pode ver isso. Essa cobertura dessa cortina que era vista para quem entrava, possuía aquelas 4 cores que nós já pensamos sobre isso quando falamos na porta, no portão, porque são as mesmas cores. Azul, carmesim, que é um tom de vermelho, púrpura e branco. E nós já vimos que o que elas representam. Branco fala da pureza, da santidade. Apocalipse diz que o linho fino são as obras dos santos. O vermelho, o carmesim, fala do sangue e ao mesmo tempo fala também do pecado que o sangue cobriu, porque Isaías 1,18 ele diz, se os vossos pecados forem como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. O azul fala do céu e a púrpura fala da excelência do reinado, da magnitude do senhorio de Cristo. Tudo isso era visto apenas por quem entrava no santuário, contemplava as cores, contemplava as peças, contemplava os querubins e tinha apenas plena certeza da presença de Deus naquele lugar. Na próxima lição nós vamos ver os móveis que compõem esse lugar santo e vamos observar que lições podemos extrair daí. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.